Olá, boa noite, meus queridos. Aqui hoje para a gente continuar falando sobre crenças, né? Conforme a gente tinha combinado desde a última vez. Bom, recebi algumas perguntas bem interessantes. Uma delas foi assim, a pessoa perguntou assim, essas crenças, elas podem se tornar heranças familiares, né? Porque ela disse que na família dela havia algumas coisas se repetindo. E sim, hoje através dos estudos da neurociência, ciência já fala que essas crenças, esses padrões, eles já vêm no nosso DNA. Então, sim, pode ser uma herança, se transformar em herança familiar e que vai passando de pais para os filhos, né? Isso é um negócio que ainda fica mais sério ainda, essa questão de crenças, e como é interessante a gente conhecer como é que ela chega nas nossas vidas, como é que ela se instala, como é que a gente pode substituir principalmente as crenças limitantes por crenças de poder. Isso é bem interessante da gente começar a fazer. E aí outra pergunta foi assim, como é que eu reconheço que eu tenho crença? Bom, aí assim, para você reconhecer que você tem uma crença, você poder perceber, é automonitoramento. Você tem que realmente se automonitorar, você tem que ficar em constante observação. Isso é uma das coisas que a gente precisa começar a fazer no começo para descobrir quais são as crenças que a gente tem. Observar quais são os pensamentos recorrentes que você tem, quais são aquelas frases que você costuma repetir. E detalhe, comece a observar, veja quais são os resultados que você está tendo nas áreas mais importantes da sua vida. Por exemplo, quais são os resultados que você tem no teu setor de relacionamento conjugal, de teu profissional, na tua questão financeira, porque os resultados eles estão diretamente ligados às crenças que nós temos. E isso é muito interessante, isso é muito um fator que a gente começa a perceber onde é que estão as crenças que a gente precisa começar a trabalhar e substituir por crenças de poder, por crenças fortalecedoras. Outra coisa, onde é que as crenças elas ficam? Bom, a nossa mente é dividida em duas partes. Tem a nossa parte consciente e tem a nossa parte subconsciente. Na parte consciente é aquela parte onde o nosso intelecto, ele consegue filtrar as informações que vão chegando até nós. Só que o que acontece? Na nossa infância, o nosso intelecto não está formado. Então, nós não temos nenhum filtro. Todas as informações que a gente recebe do meio ambiente, tudo aquilo que a gente vê, ouve ou sente, aquilo que a gente percebe da situação, do contexto ao nosso redor, ele se transforma em crença, em verdades absolutas para nós. E ficam lá na nossa mente subconsciente, que é a nossa mente emocional. E o que acontece? A nossa mente subconsciente ela é responsável por 95% dos pensamentos que nós temos. Ou seja, normalmente nós só temos 5% de novos pensamentos. Então, num ano, seguindo essa métrica, durante um período de um ano, pessoas que não se automonitoram, que não se autoconhecem, que não buscam conhecimento, porque, gente, conhecimento é poder. Tudo que você não tem é pelo que você não sabe. Então, o conhecimento é fundamental para que a gente comece a mudar os nossos resultados, para que a gente comece a mudar a nossa vida, para que a gente comece a ter a vida que a gente sempre quis e os resultados que a gente sempre sonhou. Então, vamos lá. Novos pensamentos, que fica na mente consciente, 5%. Pensamentos repetitivos, redundantes, que ficam se repetindo, 95%. Que ficam lá na nossa mente subconsciente e que vai comandando todas as nossas escolhas. E não se enganem, nem mesmo o teu prato predileto foi você que escolheu. Está tudo já determinado pelas crenças, pelo teu subconsciente, que é quem faz, quem que determina as tuas escolhas, que escolhe teus pensamentos. E os pensamentos fazem o quê? Geram uma imagem e essa imagem se transforma em emoção e em ação. Então, cuidado com os pensamentos que vocês têm. Se monitorem.
É fundamental o monitoramento. É fundamental que você escolha. Na verdade, nós não temos controle sobre os nossos pensamentos, mas nós podemos escolher os pensamentos que a gente quer ter, sim, eliminando aqueles que são ruins para nós, aqueles que são danosos para o nosso crescimento, são danosos para a nossa autoimagem. Que aí, o que acontece? A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa ter consciência de escolher em que polo você quer estar. O nosso cérebro, ele é programado biologicamente para ser negativo. Então é normal que a gente tenha pensamentos negativos, é normal que a gente tenha sentimentos ruins, porque o nosso cérebro está sempre em alerta. Qual é a função fundamental dele? A nossa preservação. Então ele está sempre em alerta. E aí a gente tem que estar ponderando, treinando o nosso consciente para que ele tome conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. E os nossos sentimentos, eles são transformados nas nossas vibrações. E a vibração, como tudo aqui é vibração, o que a gente vai atrair para a gente? Porque a questão da lei da atração, tem pessoas que falam, a lei da atração não funciona, porque eu tenho muito pensamento positivo e eu não recebo nada dos meus pensamentos. Ok, por que não funciona? Porque de repente o teu pensamento é positivo, mas o teu sentimento é contrário. Sabe aquela pessoa que diz assim, não se preocupa não que vai dar tudo certo, mas no fundo ela diz assim, eu sou um azarado e nada dá certo para mim? Então o sentimento dela é que vai atrair, é que gera a vibração e essa vibração só atrai mais do mesmo. Então se é uma vibração de medo, vai atrair mais medo. Se é uma vibração que está nos níveis mais baixos da tabela de vibração, é aquilo que você vai atrair. Então, cuidado com as tuas emoções. Isso nós precisamos nos monitorar para que a gente tenha uma vida mais tranquila, uma vida com mais qualidade e que a gente possa atrair coisas boas para a gente. Qual foi a outra pergunta que eu recebi? Bom, como é que a gente reconhece? Monitorando. A gente tem que ficar sempre em auto-observação, monitorando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os resultados que a gente está tendo. Porque os resultados que você está tendo na sua vida é por conta das tuas crenças. E a maioria delas, como ela é automática, a gente nem sabe que tem. Então, monitoramento. Tem alguma área da sua vida que os resultados estão ruins? Observa quais são os pensamentos recorrentes que você tem. Observa, oi Zezé, seja bem-vinda. Observa quais são os pensamentos mais recorrentes que você tem e começa a mudar. Por exemplo, se for na área financeira, se você for uma pessoa que nesse momento está passando por algum problema financeiro, quais são as tuas crenças, quais são os teus pensamentos sobre dinheiro? São pensamentos positivos ou são pensamentos ruins? O que é que você acha, o que é que você sente quando você lembra de dinheiro, quando você lembra de riqueza, quando você lembra de pessoas ricas? Então, esse sentimento vai ser o teu balizador, tá? Olá, Sione, olá, Sueli, sejam bem-vindos. Então, é isso que a gente precisa estar sempre monitorando para que a gente possa melhorar os nossos resultados, tá? Que foi mais? Como é que a gente se livra dessas crenças? Bom, existem técnicas. Eu sou neurocoach. Eu tenho formação de coach desde 2013 e tenho formações de neurocoach também. E através do neurocoach eu trabalho com ferramentas, com técnicas que a gente treina o cérebro para ele ficar no polo positivo. A gente treina o nosso cérebro para que ele tenha uma vibração boa e que você possa escolher, estar sempre alerta e escolher. Então, existem técnicas? Existem, sim. Inclusive, próximo sábado eu vou estar com um treinamento aqui em Fortaleza sobre educação financeira. E lá nós vamos passar todas as crenças, nós já temos 118 crenças cadastradas, só de crenças financeiras limitantes. Então vamos passar todas elas, todos os participantes vão saber quais são as crenças que tem, vamos trabalhar e o que acontece? As crenças limitantes que você tem, é a forma, qual é o resultado? Você na tua autoimagem. Porque você reflete na forma como você se vê diante daquele pilar. No caso, estou falando do financeiro, né? E aí, o que nós vamos fazer? Essa autoimagem posta, nós vamos criar uma autoimagem projetada de cada um para que se trabalhe e que eles tenham resultados diferentes do que eles estão tendo. Então, vamos ter muitas técnicas para treinar a mente.
E é muito e funciona muito bem, é muito interessante. Eu já apliquei em alguns clientes e funciona. Isso não tem o que dizer que não funciona, porque se você fizer, funciona. Agora, é uma coisa que tem que ter constância. É um treinamento que tem que ser todo dia. É hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Tá? Tudo na nossa vida tem que ser todos os dias. Você almoça todo dia, você escova os dentes todo dia. Então, se você quer mudar de vida, se você quer mudar os teus padrões negativos, o teu treinamento é todo dia. O teu automonitoramento é todo dia, é o tempo todo. Quando você acorda, procura acordar com pensamentos bons. Antes de dormir, nunca leve para a cama sentimentos ruins. Nunca durma brigado com ninguém. Nunca durma amaldiçoando ninguém. Limpa o teu coração, limpa a tua mente dos sentimentos negativos. Você vai ter uma noite de sono melhor. Você vai acordar no outro dia mais disposto e mais positivo e com possibilidades de atrair melhores coisas para você. Então a dica de hoje é: limpa o teu cérebro antes de dormir. Se você é uma pessoa ansiosa e às vezes perde o sono, antes de dormir, descarrega as tuas preocupações na agenda, escreve. Se for alguma coisa que você é uma preocupação inútil, por exemplo, é de alguma coisa que você não tem o que fazer, escreve no papel e joga no lixo. Limpa a tua mente antes de dormir. Respira, faz uma respiração profunda, limpa a tua mente, limpa teu coração, faz uma boa oração e dorme em paz. No outro dia você vai acordar mais leve, mais disposto e mais positivo. Porque todas as vezes que a gente leva para nossa cama problemas, raiva, rancor de alguém ou de alguma situação, a gente acorda já no outro dia mal-humorado. Então, no outro dia, para você ter resultados bons, você tem que trabalhar mais. Tá? Então, limpa a tua mente antes de dormir. Mais alguma pergunta que vocês queiram? Essas foram as perguntas que mais se repetiram. Foi a questão de como reconhecer, como se livrar, se pode ser uma herança, sim, de que forma a gente adquire, em tudo que a gente vê, ouve, sente, como é que a gente se livra das crenças? Repetição, hoje, amanhã e depois, repetição, monitoramento e repetição, colocando uma crença positiva em cima da crença negativa que você já identificou, ok? Se tiverem mais perguntas, manda, estou esperando aqui, senão a gente vai encerrar por hoje, tá? Mais alguma pergunta? Vocês querem saber de mais alguma coisa? Boa noite, Marcelo. Nada? Encerramos as nossas dúvidas. Então, show. Quem for aqui de Fortaleza, que quiser conhecer mais um pouquinho sobre o neurocoach, sobre o coach, coloca em inbox, eu gostaria de ter mais informação, que essa semana eu vou estar sorteando uma sessão experimental gratuita, tá? Com as pessoas que estão participando da live. Então coloca lá, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre o neurocoach, que eu gostaria de conhecer um pouco, tenho curiosidade sobre essa técnica e que eu vou estar sorteando pelo menos um de vocês daqui de Fortaleza para a gente ter um contato e ter uma sessão experimental, ok? Quem tiver mais interesse em saber sobre o meu curso, que vai ser sábado, sobre inteligência financeira, educação financeira, lá na bio tem um link do Hotmart, dá uma olhadinha, passa lá, se tiver mais pergunta, vai colocando no inbox. Se na próxima semana eu acredito que a gente vai fazer a live sobre outro assunto, provavelmente sobre relacionamentos. Se você já tiver dúvida sobre relacionamento, vai colocando que eu vou estar respondendo todas as dúvidas que você tiver. Ok? Boa noite, meus amores. Uma excelente semana. Fiquem em paz e até a próxima.